Continuando aqui na aula sobre banco de dados ainda, servidor de banco de dados, que aí vai estar integrado no nosso servidor web. Então eu estou aqui no meu servidor web já conectado via SSH. E aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar um usuário no MySQL Server para a gente conseguir acessar ele de forma remota. Então, primeiro, eu deixei tudo anotado aqui para vocês. Para agilizar, vou só dar Ctrl+C, Ctrl+V também. E isso aqui, pessoal, é coisa que a gente faz uma vez na vida. Então, vamos supor, ó, se algum dia vocês forem administrar banco de dados, servidores, etc, etc, criar um usuário, fazer configurações de segurança e dentre várias outras configurações, é configurações que você faz uma vez só e só vai mexer caso você encontre alguma coisa que seja melhor daquilo que você já fez. Então eu vou dar Ctrl+C, Ctrl+V, vocês podem dar Ctrl+C, Ctrl+V também para agilizar esse processo de criação de usuário. Então, olha, primeiro, esse aqui foi o que a gente fez, terminou na última aula. Aí tem aqui, ó, crie um usuário para acesso remoto. Então, a primeira coisa é editar aquele mesmo arquivo, lembra do mysqld.conf? Então, é ele que a gente vai editar. Então, eu vou no cd /etc/mysql /mysqld.conf.d e nós vamos editar o arquivo mysqld.conf. Então, sudo vi mysqld.conf cnf. Então a gente vai editar esse arquivo. O que ele está pedindo para editar? O que eu anotei aqui para vocês? Vocês vão encontrar, já existe uma coisa chamada bind address. Então vocês vão achar esse bind address e vejam que aqui está tudo zero. Eu vou explicar o que significa esse tudo zero para vocês agora. Então primeiro vamos lá no bind. Eu vou procurar aqui, eu vou indo com a seta para baixo mesmo. Olha, já achei aqui, ó, bind address. Vou apertar I para entrar no modo Insert. Vou navegar aqui até o 127.0.0.1. O que esse bind address está fazendo, galera? Ele está fazendo o seguinte, olha, somente o endereço IP 127.0.0.1 pode acessar o MySQL Server. Aqui eu estou definindo o endereço IP. E aí eu vou fazer uma pergunta e eu espero que todos vocês já saibam quem é 127.0.0.1. Pelo amor de Deus, respondam correto. 127.0.0.1 é o localhost, é o seu computador, é a máquina local. Então, a gente já falou várias vezes sobre esse localhost, que é a sua própria máquina. Você está fazendo uma conexão local. E a gente vai alterar tudo para zero, porque o que o tudo zero vai fazer? Ele vai falar, olha, qualquer pessoa, qualquer endereço IP pode fazer essa conexão remota. A gente vai colocar isso somente porque a gente está aqui fazendo testes, é somente para nossas aulas, tá, pessoal? Se algum dia vocês forem trabalhar com isso, não permita isso para todos os endereços IPs. Se eu quisesse, por exemplo, que só o IFRO acessasse aqui via conexão SSH, ou melhor, acessasse de forma remota o meu banco de dados, se eu quisesse que só o IFRO acessasse, vamos supor que o IP do IFRO fosse 200.200.200.200. Hipoteticamente, esse aqui é o endereço IP do IFRO. Eu colocaria esse endereço IP aqui e iria permitir só que o IFRO fizesse essa conexão remota no meu banco de dados. 0.0.0.0 eu estou falando o seguinte, qualquer endereço IP pode se conectar no meu banco de dados. Então, ESC, para sair do modo de inserção, WQ. Qual que é o próximo passo? Então agora vocês vêm aqui, ó, vocês vão acessar o MySQL e vão digitar esses comandos. Então, primeiro de criação de usuário. Então, olha, eu vou acessar aqui, ó, como é que acessa o MySQL? Mas
MySQL menos o root, porque a gente só tem o usuário root por enquanto, menos P, vou digitar a senha, beleza, acessei aqui o MySQL. E aí eu digito aquele comando lá, eu colo esse comando, e aí, antes de dar Enter, vocês vão alterar isso aqui. Ao invés de My User, digita o seu nome. Então eu vou digitar Danilo. Se tiver dois Danilo, digita Danilo Escudeiro. Danilo, digita o seu sobrenome também, entendeu? Mas como só tem um Danilo, eu vou digitar aqui a senha, que eu também vou colocar Danilo. Create user Danilo @localhost, digita do jeito que tá aí, Ctrl+C, Ctrl+V e altera só o nome do usuário e a senha. Enter. Criei o usuário Danilo. Agora eu vou criar o usuário Danilo de novo. Eu vou usar esse mesmo aqui. Olha só. Eu vou criar o usuário Danilo de novo. Ctrl+Shift+C aqui. Ctrl+Shift+V. Só que agora, ao invés de criar para localhost, eu vou colocar 1%. O que significa esse porcento? Esse porcento o usuário Danilo ele vai poder, ele não está apenas para o usuário local. Eu estou criando o usuário Danilo aqui para acesso de qualquer de qualquer dispositivo, de qualquer computador. Então, antes eu tinha escrito aqui localhost, que é para somente acesso local, e eu estou criando o usuário Danilo também com esse porcento aqui, que é para tudo. Esse porcento, na verdade, significa tudo. Todos os outros que não são localhosts. Então, eu vou criar esse usuário aqui, beleza. A única coisa que mudou de um para o outro, que eu troquei localhost por porcento. E agora eu vou dar privilégios para esse usuário que eu acabei de criar. Então, olha, eu vou colocar aqui o usuário Danilo, que foi que eu acabei de criar, e eu vou dar todos os privilégios. O Danilo vai poder fazer tudo. Então, vocês vão colocar esse grant all e esse comando aqui para o usuário que vocês acabaram de criar. Beleza. Fiz a permissão para localhost e vou fazer a permissão também para o porcento, tá vendo aqui? Então eu vou pegar esse comando que eu acabei de digitar, vou colar aqui e vou trocar o localhost por porcento. Ou seja, o Danilo ele vai poder acessar inclusive, eu estou dando todas as permissões possíveis, inclusive a de acesso remoto para o Danilo. Então, olha, acessei, executei o comando e agora eu vou recarregar aqui os privilégios. Ctrl+Shift+V e Enter. Então, recarreguei. Aí agora eu vou sair e tentar logar com o usuário que eu acabei de criar. Quit. Vou digitar de novo aqui MySQL -u, só que ao invés de root eu vou digitar Danilo. -p. Vou digitar a senha que eu acabei de criar. E olha, consegui acessar com esse usuário que eu acabei de criar. Então é isso que vocês vão fazer. E agora, olha que interessante. Eu tenho aqui no meu computador, aí tanto faz se você tem Windows ou Linux, vocês provavelmente têm aí já instalado no computador de vocês o MySQL Workbench. Se não tiver, algo de errado não está certo. Então é o seguinte, eu tenho aqui esse root localhost porta 3306. A gente vai adicionar uma nova conexão. Clique no maisinho aí do Workbench. Vou dar aqui nome da conexão. Eu vou digitar aquele mesmo nome da minha máquina virtual. Servidor Web Danilo. Qual que é o endereço IP? Deixa eu ver de novo o endereço IP. Vou sair aqui do banco de dados só para eu ver o endereço IP. If config. Olha, o endereço IP
é 192.168.2.192. Eu vou lá no meu banco de dados, vou digitar aqui o endereço IP, 192.168.2.92. A porta eu vou deixar padrão. O usuário é Danilo. É o usuário que vocês criaram e deram permissão de acesso remoto agora. Então, digitei o usuário e vou em OK. Beleza. Agora é torcer para dar certo. Na hora de clicar aqui, tem que pedir a senha. Se não pedir a senha, alguma coisa deu errado. Deu errado. Então, vamos descobrir agora qual foi o erro. Só para garantir, eu vou aqui no meu servidor e vou reiniciar o MySQL. Então, eu vou colocar aqui sudo service MySQL restart. Reiniciei, vou tentar de novo. Olha só, deu certo, hein? Dei sorte. Então eu vou digitar a senha aqui, digitei, OK, e fiz a conexão no meu banco de dados. Então eu conectei no meu banco de dados de forma remota. Eu estou aqui no meu notebook, no MySQL Workbench. Então pensa o seguinte: o MySQL Workbench ele é um cliente de banco de dados. Ele é o cliente MySQL. O meu servidor é um servidor MySQL. Então aqui eu tenho o MySQL Server, aqui eu tenho o MySQL Client, o cliente. E tudo que eu fizer, ó, lembra aquela base de dados teste que a gente criou? Tá aqui, ó. E aí se eu fizer aqui por exemplo, um create database teste 2. Olha só. Opa, digitei errado aqui. Create database teste 2. Criei a base de dados e eu posso verificar isso lá no meu servidor. Se eu acessar aqui o servidor, eu consigo, por exemplo, fazer um show databases. Olha, o teste 2 está aqui. Então eu mexi lá no MySQL Workbench e as alterações vieram aqui para o meu servidor. Então o nosso banco de dados já está funcionando, eu já consigo acessar ele de forma remota e tá tudo certo. Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula.